muitas mulheres sofrem de depressão pós-parto. E o pior é que muitas dessas mulheres nem sabem os motivos pelos quais estão sofrendo e por isso nem pedem ajuda. Se esse é o seu problema, fique tranquila. Neste vídeo eu vou te ensinar como resgatar a autoestima no pós-parto. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a vencer esse problema para que você consiga desfrutar com plenitude esse novo momento da sua vida. A depressão pós-parto atinge de 6 a 13% das mães e alguns dos sintomas aí que estão atrelados à depressão pós-parto são até difíceis de detectar, justamente porque este período é um período de muitas mudanças, então a gente não dá, não associa a depressão pós-parto em si, mas, por exemplo, alterações muito bruscas de sono, choro constante, raiva, tristeza, angústia, ansiedade muito intensa, tudo isso tem a ver com a depressão pós-parto. Claro que precisa ser analisada aí com cautela, mas nos primeiros 15 dias de vida aí da criança, depois que o bebê nasce, a mãe ela sofre o que a gente chama de baby blues, que é uma queda brusca aí, principalmente de estrógeno e de progesterona. O estrógeno está diretamente associado ao humor da mulher. Como ele está associado a isso, essa queda brusca depois que o bebê nasce, faz com que ela sinta boa parte desses sintomas. Ela vai sentir tristeza, vai sentir angústia, vai sentir coisas assim mais peculiares voltadas para essas questões angustiantes. Mas é por 15 dias. Depois desse período, esses hormônios começam a se regular, começam a se equilibrar e voltar a uma produção normal. Então, o ideal, o correto, é após passar aí esses primeiros 15 dias de vida do bebê, a mãe já começar a se sentir melhor, se sentir mais amparada e tudo mais. Quando isso não acontece, a gente vê essas mulheres em situação de depressão pós-parto. Então, qual é o mais intenso nessa situação? Qual é o maior problema? O maior problema é que essas mães elas acabam ficando o que a gente chama de apáticas. Elas não têm uma interação tão boa com o bebê, elas não querem, não têm uma vontade, uma força para se cuidar, para olhar para si, para tomar um banho, para nada, tudo está sendo muito difícil, muito ruim para fazer. Então, por que é importante a gente pensar nos cuidados para que a mulher não desenvolva a depressão pós-parto? Justamente por isso, para que a mãe, nesse momento aí de mudança, não enfrente um problema tão grande e tão intenso como a depressão pós-parto, tá? Pensando então em formas de prevenir ou até mesmo amenizar os sintomas da depressão pós-parto, eu tenho algumas sugestões, como a exposição ao sol, tomar um banho de sol pelo menos uma vez ao dia, para poder você receber vitamina D e também olhar o ambiente mais externo. Isso ajuda muito, facilita bastante. Outra coisa que é muito importante é cuidar realmente da alimentação. Se você não conseguir ter um cuidado mais rigoroso, que você consiga ter ali apoio de outras pessoas para te ajudarem nisso, porque a alimentação é um ponto-chave também para auxiliar. Quando a mulher ela está realmente ali na situação de depressão pós-parto, ela talvez possa aí, necessitar de utilizar de medicação, intervenção medicamentosa, e nesses casos ela passa em acompanhamento com o psiquiatra e ele prescreve aí uma medicação em que ela possa continuar amamentando e, enquanto isso, ela vai cuidando aí da própria saúde dela. Mas a principal coisa que vai ser importante ali para que a mãe não desenvolva a depressão pós-parto ou mesmo para que ela consiga diminuir muito esses sintomas é o suporte. A rede de apoio é fundamental para que a mulher ela consiga respirar e se achar, se encontrar no meio desse caminho. Com todas essas questões, com certeza a autoestima está no nível baixíssimo e por isso eu vou até trazer algumas sugestões aqui para que a autoestima aumente nesse período e também para que a mulher consiga se ver melhor, consiga se enxergar e ver que pode ser mulher enquanto está ali cuidando do seu bebê e auxiliando nesse processo. Vou te dar algumas dicas agora para que a autoestima e a autoconfiança permaneçam aí nesse período, para que você não se perca no caminho. A maior questão que chega aí para as mães é a dificuldade em conseguir manter a autoestima e a autoconfiança no decorrer do processo da gestação e no pós-parto, porque automaticamente a gente se vira ali, se inclina para os cuidados com o bebê, de como vai ser esse processo, de como a nossa família fica no decorrer de tudo isso, e todo esse entorno faz com que nós fiquemos por último, Mas é importante você ter alguns hábitos que eu vou te dizer aqui agora, para que você consiga conciliar isso, para que você não se perca no caminho.
o segredo é não se perder no meio desse processo. Porque se você se perde, vai demorar muito para você se reencontrar de novo e se sentir novamente mulher, que você possa, fazer suas atividades, suas coisas. Isso vai ser muito mais temeroso, vai ser difícil de fazer. Então, segue só essas dicas que são incríveis. Eu aplico elas com as minhas pacientes e também apliquei na minha própria vida, então faz sentido. Olha só, a maior questão que as mães costumam enfrentar no processo entre gestação e pós-parto tem a ver com a perda de si mesmas. Isso acontece muito em muitos casos, já atendi diversos casos, inclusive com essa questão, e é muito mais difícil de você conseguir trabalhar para a mãe retornar para aquela mulher, se sentir novamente aquela pessoa que era até antes de ter o bebê. A vida, ela muda completamente, muda, mas tem algumas coisas que você gosta de fazer, que são suas, que são coisas que fazem você se sentir você, e você manter pequenos hábitos fazem com que isso facilite. Então eu vou te trazer aqui algumas dicas para facilitar, otimizar o seu dia a dia assim que o bebê nascer, assim como para poder você se tranquilizar e conseguir aí seguir para que a depressão pós-parto não te atinja. Então vamos lá? Oi, tudo bem? A mamãe tá acabando. Em relação a dicas práticas no decorrer do seu dia a dia, assim que o bebê nascer, procure para te ajudar, para facilitar em você pensar, processar na sua mente que você ainda é você, porque é um momento difícil, delicado. Fazer coisas práticas como tirar o pijama, isso facilita muito, ficar de pijama o tempo inteiro não é legal. Então, nós podemos utilizar, por exemplo, roupas que são favoráveis para a amamentação, mas isso não significa que a gente tem que ficar de pijama o dia inteiro. O que o pijama traz pra gente? A vontade de ficar na cama, de ficar deitado, de não fazer nada. E isso é prejudicial quando a gente pensa em potenciais de depressão pós-parto. Então, esse é um fator que já ajuda bastante. Tire o pijama. Quando o meu filho caçula nasceu, eu tinha olheiras imensas. Eu tenho até hoje, porque ele ainda tá num processo aí, de organização do sono. Mas o que eu fazia? Eu pegava um corretivo e passava nas minhas olheiras, porque quando eu olhava no espelho, eu me sentia melhor, porque isso também chama a sua atenção. Quando você olha no espelho e se vê ali um cacareco, você vai só se sentindo mais desse jeito, e você precisa procurar formas ali para ir melhorando. Então, essa é uma dica também que me ajudou muito e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Outra coisa que é muito importante é você tirar um tempo ali, pelo menos uns 15 minutos do dia, para você fazer uma coisa que você goste. Ou para você assistir alguma coisa que você acha interessante, ouvir uma música que você goste muito. E não necessariamente a criança precisa estar sob o cuidado de outra pessoa. Se a criança estiver dormindo, você pode fazer isso, Então, tem coisas que facilitam. Mas quando você quiser assistir, ver alguma coisa, procure ver coisas divertidas, porque coisas com muitos problemas, confusões ou até noticiários não fazem bem para mães com bebês recém-nascidos. Então, esse é um detalhe. Procure ver coisas divertidas para justamente você consiga aí se distrair. Isso também é muito importante. Outras duas coisas muito interessantes para você fazer são: a primeira é você procurar aí sair de casa, não ficar só dentro de casa no período inteiro de pós-parto. Nos primeiros dias, é claro que isso vai acontecer com maior frequência, vai ficar mais em casa mesmo, é natural. Mas conseguindo ter um ambiente em que você consiga se distrair um pouco, estando ali com seu filho, cuidando dele, mas você esteja fora do ambiente da sua casa também facilita, ajuda bastante. E além disso, a outra questão é: procure entender como cada emoção sua funciona. Se você entender como você costuma reagir com raiva, com medo, com tristeza, vai ficar mais fácil nesse processo. Fica muito mais fácil porque você começa a entender como que você reage e você vai modulando isso, vai alterando de fora para dentro para que você consiga reagir de forma mais eficaz, de uma forma que não te atrapalhe tanto no dia a dia e na rotina, principalmente com o bebê que está em processo de evolução, processo de desenvolvimento de habilidades. Isso é extremamente importante. Esse tema é muito abrangente, eu precisaria de uma série de vídeos para conseguir aprofundar e esclarecer aí com detalhes todas essas questões que envolvem a depressão pós-parto. Mas fique tranquila, eu tenho um e-book em que eu trago detalhadamente todas essas questões, inclusive trazendo para as mães como elas conseguem entender como funcionam as emoções em cada trimestre da gestação, como que funciona em todo esse período aí de pós-parto, de puerpério e também até os primeiros anos de vida do filho. Então, é um conteúdo muito completo. Para que você consiga acessar esse conteúdo, é só clicar aqui no link que está na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você chegou até aqui, então eu vou te pedir
Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e envie para mais pessoas. Além disso, você quer agregar aqui, quer contribuir? Comenta aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, o que você acha sobre depressão pós-parto. Se você já passou por isso, conhece alguém, isso vai agregar muito na vida de outras pessoas. Não deixe também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muitos conteúdos estão surgindo voltados para maternidade, família, então muita coisa para agregar. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Até logo mais!